Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 30 de agosto. Nós estamos praticamente concluindo o mês de agosto, que é o mês das vocações. E hoje nós começamos a leitura do Evangelho de Lucas. Já lemos o Evangelho de Lucas aos domingos, porque é o ano C da liturgia. E nesse período, durante os dias da semana, agora concluímos o Evangelho de Mateus e vamos começar a ler o Evangelho de Lucas. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 4, versículos 31 a 37. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal algum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder." E eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, é com muita alegria que daqui de Aparecida, do Santuário da Mãe Aparecida, o Santuário Nacional, durante esta Assembleia da CNBB, nós, os bispos do Brasil, reunidos para pensar a pastoral, a evangelização, a missão da Igreja Católica em cada recanto das nossas dioceses, das nossas comunidades eclesiais missionárias. Fico feliz também porque você me acompanha aqui pelo YouTube, ou pelos podcasts, ou também pela Rádio Maria. Com muita alegria, nós vamos agora meditar a Santa Palavra de Deus. A primeira coisa é situar um pouco Cafarnaum. Depois que Jesus voltou do deserto, do Rio Jordão, onde foi batizado, ele veio a Nazaré, sua cidade. Só que ele já havia passado por Cafarnaum. Em Lucas 4, 23, nós já temos notícias de que Jesus, quando esteve em Nazaré, o povo já diz que ele já havia feito milagres em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que está à beira do lago de Genezaré. É um grande lago de água doce, mede 21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura. E Nazaré é uma pequena aldeia lá nas montanhas da Galileia. Então, enquanto Nazaré está nas montanhas, Cafarnaum está embaixo, ao nível do mar. E Cafarnaum é uma cidade importante. Nós temos esta informação no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 13. Ali se diz que Jesus deixou a aldeia de Nazaré
e veio morar em Cafarnaum. Esse é o primeiro ponto da nossa meditação. Não é simplesmente uma mudança de cidade. Trata-se, na verdade, de um programa missionário. É uma estratégia missionária. As grandes cidades, as maiores, estão todas em torno do lago. O lago é chamado de Lago de Genezaré, de Lago de Tiberíades, de Mar da Galileia, é tão grande que é chamado de mar, mas é um lago de água doce. E o nome em hebraico é Lago de Kinneret. É o mesmo lago, esse que mede 21 quilômetros norte e sul por 12 quilômetros leste e oeste. Aí Jesus desenvolve o seu ministério público de um lado para o outro. De vez em quando ele passa para o outro lado, vai para a região da Decápole, ele vai a Betsaida, está em Cafarnaum, vai a Corazim, passa em Magdala, a cidade de Maria de Madalena. Ele passa na região de Genezaré. Só não temos notícia de que Jesus esteve em Tiberíades. Não temos nenhuma notícia nos evangelhos. Mas é bonito ver como Jesus estabelece o seu programa missionário aí, em torno do Lago da Galileia, e também utilizando o próprio lago como uma grande estrada para a sua locomoção. É um programa missionário verdadeiramente. A segunda coisa importante, Jesus ensina na sinagoga aos sábados. E as pessoas ficam admiradas com a sua palavra, com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade e não como os doutores da lei, como os escribas do povo. De onde vem essa relação entre a palavra de Jesus e a autoridade? Vem das suas ações libertadoras. Então aqui é um segundo elemento muito importante para a nossa oração. A palavra que Jesus anuncia, ela é confirmada pelas ações salvíficas e libertadoras. E no texto do evangelho de hoje, havia um homem possuído por um espírito impuro na sinagoga. E o homem se antecipa. Na verdade, é uma estratégia do espírito impuro para tentar dominar o exorcista. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Atenção, minha gente. O fato de o espírito impuro ter revelado a identidade de Jesus não significa que ele crê. Ele tenta de algum modo esvaziar a identidade de Jesus para ter domínio sobre ele. Jesus diz apenas uma frase, mas com autoridade. Cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Somente isso. Percebam, a sua palavra é profundamente confirmada pelas suas ações salvíficas e libertadoras. Os milagres, os exorcismos, as curas confirmam que a palavra do profeta Jesus de Nazaré é de fato uma palavra autoritativa. Também porque, gradativamente, Jesus vai revelando a sua identidade messiânica. Não estava escrito na testa de Jesus, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. Não estava. Então as pessoas que conviviam com Jesus foram aos poucos, de modo pedagógico, de modo mistagógico, descobrindo a identidade de Jesus. E essa identidade se revelará plenamente na cruz e na ressurreição. A vitória de Jesus sobre o espírito maligno começa agora, mas de fato, vai acontecer somente na cruz. Percebam que no capítulo 4, início do capítulo 4, Jesus havia apresentado o seu programa de evangelização. O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar o tempo da graça, etc, etc.
Aqui está o grande itinerário missionário, o grande programa de evangelização que Jesus assume, na força e na luz do Espírito Santo. Pois bem, aquele homem que está na sinagoga, ele está alienado. Alienado significa um outro espírito tomou conta do espírito dele. Na obra lucana, Evangelho de Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Na obra lucana, qual é o único e verdadeiro espírito que conduz o processo da força da palavra? A palavra que se expande, que vai até Jerusalém e de Jerusalém até os últimos confins da terra. Quem é que guia a força da palavra, a força da evangelização? É o Espírito Santo. Jesus está movido pelo Espírito Santo e Jesus derrama nos corações dos seus discípulos este mesmo e único Espírito. Aquele homem, filho de Deus, não está movido pelo Espírito Santo. Está movido por um espírito impuro, alienado, um outro espírito, um espírito impuro, um espírito demoníaco, tomou conta da liberdade daquele homem. Tomou conta das suas palavras, das suas ações, das suas decisões, das suas opções. Ele então passa a agir não por sua plena liberdade na força do Espírito Santo, mas ele age por meio de um espírito impuro que o alienou. Jesus então, ao expulsar o espírito impuro, devolve àquele homem a sua plena liberdade, desaliena, porque o único Espírito que deve guiar os filhos de Deus é o Espírito Santo. E a pergunta fundamental das multidões no final, a reação do povo é essa: que palavra é essa? O que é que este homem diz com tanta força e com tanta beleza? De onde provém tanta autoridade? Ele fala, ele ordena aos espíritos impuros e eles obedecem. Aqui está, na verdade, uma ação programática de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus cura, liberta, expulsa o espírito impuro, preparando assim o caminho para Jerusalém. Na cruz haverá de fato a expulsão definitiva do espírito maligno, a vitória sobre o espírito do mal, sobre o pecado e a morte. E de Jerusalém, na força do outro espírito, o Espírito Santo. O Espírito Santo guiará a expansão da palavra, a missão que os apóstolos levam adiante é uma missão realizada na força do Espírito Santo. É um modo de dizer, o senhorio e o poder de Jesus sobre as forças do mal começam exatamente a se revelarem. E um dia, de modo pleno e definitivo em Jerusalém, no mistério da cruz e da ressurreição, em Pentecostes e na expansão da missão e da pregação, a palavra de Deus, na força do Espírito, chegará aos confins da terra. É uma palavra com autoridade, é uma palavra com poder, porque é uma palavra que brota do Espírito Santo e nasce da entrega radical de Cristo, a oblação de sua vida, um dia de modo pleno e definitivo no mistério da cruz. Que Cristo Jesus expulse de nós tudo aquilo que não provém do Espírito Santo e nos dê a força e a coragem, também nós, de sairmos de nosso Nazaré e de irmos a Cafarnaum. Nazaré é o ambiente do anonimato, do silêncio, do desconhecido, do mistério, dos anos ocultos. Cafarnaum é o lugar da missão, é o lugar do ministério público. Vamos sair de Nazaré, vamos marchar, vamos descer a Cafarnaum, para começarmos também nós, mais e mais, a sermos igreja em saída. Onde está o nosso Cafarnaum? Onde está o nosso areópago missionário? Que o Espírito Santo de Deus nos guie, nos ilumine, nos dê coragem, ousadia, entusiasmo e força para levarmos adiante a
palavra na força do Espírito Santo. Um grande abraço a você. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Recorde, a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir, e por favor, reze pelos bispos do Brasil reunidos aqui em assembleia na terra da Mãe Aparecida.